voz.gov.br. Projeções para a economia embasadas em dados como a inflação, taxa de desemprego, rendimento dos trabalhadores e contas do governo. Essas são algumas das tarefas do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, vinculado ao Ministério da Economia. Os estudos ajudam a embasar a formulação e a reconstrução de políticas públicas que são levadas para a população. E nós conversamos agora com a presidente do Instituto, Luciana Servo, aqui no estúdio da Voz do Brasil, para saber mais sobre esse trabalho. Boa noite, presidenta. Boa noite, Nazi. Boa noite, Márcia. É um prazer estar falando com vocês aqui, também com os ouvintes da Voz do Brasil, para apresentar o IPEA e os seus trabalhos, que tentam melhorar as políticas públicas brasileiras. Presidente, vamos começar então. Uma das análises feitas constantemente pelo IPEA é a nota da inflação. E hoje foram divulgados dados dos últimos 3 meses. Qual foi o resultado e o que a gente pode esperar para a inflação nos próximos meses? O trabalho do nosso grupo de conjuntura do IPEA, ele vem mostrar dados muito positivos, O que a gente está vendo é uma desaceleração do processo inflacionário com uma redução da queda dos preços administrados. O que são esses preços administrados? São aqueles que são administrados por empresas públicas ou por agências reguladoras. E nesse caso, a gente teve um aumento menor do que o esperado, um aumento regulado dos preços de combustíveis e dos preços da energia elétrica. Com isso, a inflação esperada para esse período ela foi menor do que a gente tinha projetado inicialmente. Isso aconteceu tanto na inflação no mês, mas principalmente porque nos interessa a inflação dos últimos 12 meses. Então, o que a gente está vendo é uma redução do IPCA, que inclusive é usado para reajustar contratos aí dos nossos ouvintes. E esse IPCA está ficando próximo de 5%, antes era acima de 5,5%. Isso também a gente vai ver no INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que também tem um efeito do fato da gente ter tido uma queda de preços de alimentos. Então, é um resultado positivo para o semestre, para o trimestre, e a gente tem expectativa de que esse resultado, ainda que você tenha uma aceleração inflacionária no próximo semestre, que ele faça com que a inflação do ano ela seja menor do que a gente tinha projetado inicialmente. Então, os resultados mostram uma inflação esperada bem menor do que a gente tinha projetado no trimestre anterior. Na próxima semana, o IPEA vai divulgar também uma análise detalhada da economia brasileira. A senhora já poderia nos adiantar algumas das conclusões sobre o momento que o país está vivendo? Quais são os principais entraves? Quais os setores que tendem a ter os melhores resultados? Bom, nós temos uma perspectiva muito boa, que é o que a gente chama de ganhos de comércio exterior. O que significa isso? Que o Brasil está mandando mais produtos para fora e recebendo recursos para esses produtos. Isso é muito bom porque aumenta os recursos que estão entrando na nossa economia. Isso aconteceu principalmente porque durante a pandemia a gente teve uma economia chinesa, que é a pujante no mundo mais fechado. Essa economia se reabriu para as compras internacionais e também os países que tinham sofrido com a pandemia voltaram a negociar com o Brasil. E nesse caso, a gente não só vendeu mais produtos que a gente chama de commodities, são aqueles produtos que são usados como insumo de matérias-primas, para as indústrias internacionais, a soja, petróleo bruto, mas também a gente ganhou mercado em lugares que tinham outros países vendendo, porque esses países deixaram de concorrer no mercado internacional. Para além disso, a gente também teve um ganho de rendimento geral da população, que a gente chama de massa salarial. E esse ganho de rendimento, ele foi basicamente relacionado aos benefícios sociais. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem algumas questões ainda que travam a economia brasileira. A gente tem as famílias com fragilidade financeira e as empresas também. Então, a discussão do momento é a discussão da taxa de juros, Como trabalhar a taxa de juros para que a gente possa conseguir que as empresas tenham crédito, que elas possam produzir mais, gerar mais emprego e não travar a economia como tem acontecido. Presidente, esses dados e aí, estudos, são uma pequena amostra aí da produção do IPEA. A senhora poderia falar um pouquinho mais sobre o trabalho do IPEA para o nosso ouvinte saber como é que são colhidos esses dados? Olha, o IPEA é uma instituição de quase 60 anos, fará o ano que vem contribuindo desde os anos 60 para o desenvolvimento nacional. O IPEA foi responsável, inclusive, por grande parte dos planos nacionais de desenvolvimento que foram a partir do qual foram geradas parte da indústria nacional. Mas não só isso, O IPEA também contribuiu para o mapa da fome, para a gestão do Bolsa Família, para a gestão de políticas sociais. E como é que a gente faz isso? A gente faz basicamente trabalhando com o melhor que existe de literatura e teorias do mundo para explicar os problemas sociais, econômicos, ambientais, urbanos.
E a partir disso usamos o que tem de melhor de evidências, e essas evidências elas podem vir de bases de dados como, por exemplo, as bases de dados que o IBGE nos proporciona, né, das pesquisas de Nacional por Amostra de Domicílio, que a gente chama de PNAD, do censo que foi divulgado agora recentemente, e também de bases que a gente chama de registros administrativos. O que são esses registros administrativos? Por exemplo, o cadastro único é um registro administrativo. Ele traz uma série de informações para as políticas. A gente junta esses dados, faz indicadores de monitoramento, indicadores que vão pensar as políticas públicas e vão também pensar a formulação dessas políticas. Qual a melhor forma de eu entregar a renda para a população, por exemplo, para o Bolsa Família? Qual a melhor forma de eu organizar um posto de saúde com equipes de saúde da família? E aí a gente vai avaliar e monitorar esses programas. Desenvolvimento econômico sustentável é um dos assuntos que tem sido reiterados em fóruns mundiais e pelo próprio presidente Lula e seus ministros. Como o IPEA tem contribuído com o governo brasileiro na formulação de políticas públicas com essa finalidade? Bom, nós somos uma das instituições que coordena a elaboração do relatório nacional. Que relatório nacional é esse? É o relatório que o governo brasileiro entrega para o sistema das Nações Unidas para dizer como se o Brasil está ou não está cumprindo esses objetivos de desenvolvimento do milênio. Esses 17 objetivos de desenvolvimento do milênio, que tem desde redução da pobreza até discussões sobre moradia, discussões sobre a questão ambiental, discussões sobre empregos decentes. Então, como é que a gente faz? A gente basicamente ajuda o governo a olhar, de um lado, os indicadores, para ver se a gente está próximo ou não de alcançar os objetivos, mas também olhar as políticas públicas que podem influenciar esses indicadores. E se as políticas públicas não estão ajudando a melhorar a situação desses indicadores, o que a gente faz é propor uma avaliação dessas políticas para que elas sejam mais direcionadas para alcance dos objetivos de desenvolvimento do milênio. Presidente, quais são os planos aí para a nova gestão à frente do Instituto? Nós temos aí para o IPEA, né, um grande desafio de recolocar uma agenda de desenvolvimento inclusivo, sustentável e ambiente democrático. Então, a gente não pensa a economia, apesar do nosso nome ser um Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, como separada das agendas de inclusão social, de sustentabilidade, da agenda urbana, de todas as agendas que são importantes para tratar a complexidade do Brasil. E, principalmente, como melhorar a vida da população. O objetivo de uma política pública tem sempre que ser alcançar a população e melhorar essa política. Então, a gente tem trabalhado na agenda climática, junto com a agenda industrial, com a agenda de produção sustentável, com melhoria da infraestrutura urbana e formulado estratégias de estudos para ajudar o governo a implementar, mas pensando também o médio e longo prazo, não só o momento atual. Nós desejamos sucesso no trabalho. Conversamos ao vivo com a presidente do IPEA, Luciana Servo. Agradecemos pela sua participação aqui na Voz do Brasil. Pela oportunidade.